e irmã dele era a beleza reconhecida da escola, admirada como um gênio por todos, mas ele em contraste era rotulado como o maior encostado. Tudo porque a habilidade que ele despertou era mais baixa, a eletricidade fraca. Os colegas zombavam dele, dizendo que ele acabaria criando porcos em casa e vivendo da família. O que eles não sabiam era que ele realmente possuía o lendário físico de habilidade gêmea. Além disso, ele havia despertado um poder supremo, céu violeta, trovão divino. Este mundo existia paralelo à Estrela Azul. A civilização humana se desenvolveu de forma praticamente igual, mas aqui bestas colossais aterrorizantes vagavam pela Terra. Para lutar contra elas, as pessoas despertavam poderes sobrenaturais. Todos, ao atingirem a idade adulta, despertariam sua própria habilidade, cada uma única. Esses poderes eram classificados em 9 níveis e a maioria das pessoas só despertava entre os níveis F e D. O poder dele, no entanto, era o nível mais baixo, eletricidade fraca. Mesmo que ele se esforçasse ao máximo, sua força era mais fraca do que um bastão de choque barato. Isso por si só o tornou motivo de ridículo e desprezo em toda a sua classe. Até mesmo sua namorada de infância, Lu Huiyan, o incentivou a mudar o foco do exame de admissão para artes liberais para que ele pudesse pelo menos viver uma vida comum e tranquila. Na grande nação Sioux, o ensino superior era dividido em 2 áreas, artes liberais e marcial. Os alunos da área marcial eram obrigados a entrar em mapas designados durante o exame nacional e lutar contra as feras até a morte. É por isso que qualquer pessoa com uma habilidade abaixo do nível D era considerada escolher artes liberais. Em outras palavras, desistir voluntariamente de seus poderes. Em contrapartida, aqueles que tivessem sucesso na área marcial poderiam entrar em institutos de habilidade. Após anos de treinamento com mentores, eles tinham a chance de romper o estágio sem nível e se tornarem verdadeiros despertadores classificados. Inúmeras potências surgiram de lá. Lohuen queria que ele escolhesse artes liberais porque temia que ele pudesse morrer no exame marcial, mas um emprego seguro não significava nada. Ao enfrentar uma fera, ele ainda estaria indefeso. Afinal, seus pais foram mortos em uma maré de feras que invadiu sua cidade. No final, ele ainda escreveu seu nome em um formulário de inscrição da área marcial. A partir de então, ele praticamente viveu no salão de treinamento, dedicando toda a sua energia para aprimorar suas habilidades. Desde o dia de seu despertar, ele escolheu a lança como sua arma. No entanto, após 2 anos e meio de treinamento, seu domínio permaneceu preso no estágio de iniciante, sem mostrar nenhum progresso. Assim que ele suspirou sobre seu futuro sombrio, uma janela virtual azul apareceu de repente na frente dele. Ele se endireitou em choque. Foi a chegada muito atrasada do sistema. Ao abrir o pacote de presente de novato, ele recebeu uma habilidade de nível-se e 2.000 pontos de habilidade. Ele estava em êxtase. Em toda a grande Xia, apenas um despertador de níveis aparecia a cada 2 anos e meio. Uma vez que tal pessoa aparecesse, as principais academias lutariam por ele, o cobrindo de recursos até que ele se tornasse o mais forte de sua geração. Com um aceno de mão, ele abriu o pacote de presente de habilidade. Jin, o sistema o parabenizou por obter uma habilidade de níveis. Trovão divino do céu, o céu acima da cidade escureceu com raios violetas rasgando a noite. A terceira legião estacionada na cidade ativou imediatamente o protocolo de defesa mais alto. Tal fenômeno de trovão aterrorizante fez muitos acreditarem que uma poderosa fera de raio estava prestes a invadir. Olhando animado para sua palma, ele pensou, como esperado de uma habilidade de níveis trovão divino do céu violeta: com este poder, eu definitivamente brilharei no exame marcial. Ele então levantou a mão novamente para abrir o pacote de ponto de habilidade. O sistema explicou: pontos de habilidade poderiam ser ganhos matando feras e gastos para melhorar níveis e habilidades. Sua mente zumbia de excitação: derrotar monstros para subir de nível, simples e brutal do meu jeito. O painel do sistema mostrou que ele atualmente tinha 2 habilidades básicas: barra invertida, técnica básica de lança e barra invertida, corte básico de raio. Em essência, as habilidades nasceram da fusão do físico e do espírito humano. Depois que ele alocou pontos para ambos os atributos, uma corrente quente percorreu seu corpo, nutrindo seu sangue e aguçando seus pensamentos, deixando sua mente clara. Olhando para seu painel, ele percebeu que já tinha força para entrar na melhor academia de habilidades da nação. A única coisa que pesava em sua mente era se ele conseguiria reivindicar o título de melhor pontuador da província de Jana. Pensando nesses gênios que foram treinados por tutores mestres desde a infância, ele não pôde deixar de se sentir um pouco incerto. Com esse pensamento, ele decidiu testar seu progresso no Salão Marshall. Ele chutou sua lança do chão, girando habilmente em suas mãos, formando um floreio de lança deslumbrante. Naquele momento, a porta se abriu de repente com um estrondo alto. Um grupo de bombeiros entrou correndo, agitados e urgentes. Eles explicaram que haviam recebido um chamado relatando um incêndio aqui.
Ele rapidamente acenou com as mãos explicando que era apenas uma onda de energia causada por seu treinamento de habilidade. Os bombeiros trocaram olhares e soltaram um suspiro de alívio. Quem diria que tal comoção veio apenas da prática de um aluno? Inspecionando a sala de treinamento destruída, eles não puderam deixar de comentar fazer tal cena apenas com um treinamento. Esse garoto é realmente algo. Lá embaixo, os vizinhos perguntaram com preocupação: o incêndio estava bem agora. Su Jinxin sorriu e respondeu: tá tudo bem. O tio Yan já cuidou disso. Os vizinhos assentiram em alívio, dizendo: que bom ouvir. A julgar pela sua roupa, você está indo para o salão Marshall, treinando até mesmo na véspera do exame. Impressionante. Neste mundo, qualquer um que quisesse avançar de um despertador para um verdadeiro usuário de habilidade tinha que temperar tanto o corpo quanto a mente para aumentar seu poder. Assim, os salões Marshall que ofereciam campos de treinamento e instrutores surgiram, mas nem toda a família podia pagar uma sala de treinamento privada. As duas cadeias de salões Marshall mais famosas em Great Sea eram Thunder Hall e Bear Hall. Bear Hall cobrava uma taxa anual de 100 min, atendendo a estudantes ricos, enquanto Thunder Hall era o único aberto para estudantes do ensino médio gratuitamente. Quando Su Jinping entrou no salão, ele imediatamente avistou uma figura familiar. Era sua prima, Tan Shi. Ele se aproximou e a cumprimentou. Irmã Ti, o que te traz a Thunder Hall? Tan Shi explicou que ela estava lá apenas para acompanhar um amigo. Su Jinping assentiu sem insistir mais. Entendo. Bem, eu vou deixar você voltar a isso. Estou indo para a sala de treinamento. Ao sair, Tan Shi franziu ligeiramente a testa. Algo parece diferente nele. Ao lado dela, Shao sussurrou curiosa: Shi, quem era aquele? Ele é bem bonito. Tan Shi, respondeu aquele Su Jinping, meu primo. Ele também é um veterano como nós fazendo o exame USL amanhã. Naquele momento, um garoto se aproximou e provocou, fazendo tantas perguntas. Xiaoyu, você tá apaixonada por ele? Xiaoyu admitiu sem rodeios com uma aparência dessas, contanto que sua força não seja terrível. Tê-lo como namorado seria bem impressionante. Tan Shi, no entanto, jogou um balde de água fria na ideia. Você vai se decepcionar. Ele só despertou uma habilidade de nível e... O garoto riu. Uma habilidade de nível e ainda usando fazer o exame marcial. Audacioso? Eu dou um crédito a ele por isso. Tan Shi suspirou. Audácia não significa sabedoria. O risco é muito grande. Eu preferiria que ele não fizesse isso. Vendo o clima ficar pesado, Xiaoyu puxa o braço de Tan Shi. Tudo bem, vamos deixar isso pra lá. Viemos ao Salão do Trovão para dar uma olhada. Lembra? Tan Shi assentiu. Verdade. Passei os 3 anos do ensino médio no Salão do Urso e esta é a minha primeira vez no Trovão. Relaxar um pouco antes dos exames faz bem para a mente e o corpo. Vamos lá. Enquanto isso, Su Jinping entrou na sala de testes, segurando sua lança. Ele a sentiu mais leve em suas mãos, ou talvez seja porque meu corpo ficou mais forte. Mas com o exame amanhã era tarde demais para encontrar uma arma melhor. Ele decidiu testar sua força máxima sem nenhum aumento de habilidade. Ele exalou lentamente. Apertando a lança com as 2 mãos, ele avançou. Bam! O alvo de metal foi perfurado completamente. A sala de treinamento foi construída com metal de memória de baixa qualidade, reparando-se automaticamente dentro de seu limite de resistência. O visor mostrou 321K. Su Jinping sorriu levemente. A força puramente física dobrou em relação a antes. O despertador normal mais forte mal chega a 100. Em seguida, ele decidiu testar o poder do céu violeta. Trovão divino, faíscas de eletricidade rugiram de seu corpo. O painel exibiu 321K. Ele ficou atordoado como esperado de uma habilidade de nível S. Um usuário de habilidade de primeira classe só atinge 1000K, mas eu nem sequer entrei na primeira classe e já estou liberando poder em pé de igualdade com um de primeira classe de nível médio, mas mesmo isso não era seu limite. Seu verdadeiro movimento final foi a função de força bruta em amplificação de habilidade e técnicas de batalha. Com esse pensamento, ele segurou sua lança com força, canalizando o trovão divino. Ele liberou o golpe de vendaval de relâmpagos direto na máquina de teste. No momento em que a ponta da lança tingiu, ela zuniu e rugiu violentamente. Um instante depois, Su Jinping gritou quebre. Uma explosão massiva irrompeu da ponta da lança, espalhando-se para fora em todas as direções. Ao mesmo tempo, as pessoas no salão principal sentiram todo o prédio tremer, alguns até pensando que era um terremoto. Aqueles no mesmo andar de Su Jinping quase perderam o equilíbrio, ondas de energia tão intensas. Isso é definitivamente em nível de usuário de habilidade, alguns exclamaram. Xiaoyu franziu a testa. Isso ainda não é reservado para alunos do ensino médio. Qualquer pessoa que entre no nível de usuário de habilidade mais cedo geralmente treina no Salão do Urso. O garoto ao lado dela adivinhou, talvez algum monstro tenha vindo aqui para treinar ou talvez um novo usuário de habilidade do ensino médio tenha surgido. Enquanto os dois especulavam, Tanji cortou indiretamente. Vamos verificar por nós mesmos. As flutuações de energia estavam realmente vindo de perto, mas antes que pudessem dar mais do que alguns passos, eles se encontraram com Su Jinping. Tanji pareceu ligeiramente constrangido, perguntou: Xiao Min já indo para casa? Su Jinping assentiu, dizendo que queria voltar mais cedo e se preparar um pouco mais. Ouvindo isso, Tanji o encorajou. Tudo bem então.
Boa sorte no exame de amanhã, mas lembre-se de se manter seguro. Enquanto os dois trocavam palavras, o garoto interrompeu bruscamente. Esqueça a conversa fiada. O pico de energia definitivamente veio daqui. O grupo parou em uma porta. Deve ser aqui. Mas quando entraram, a cena diante deles fez seus olhos se arregalarem em choque. O que diabos aconteceu aqui? Xiaoyu ofegou, apontando para a cena. Impossível. Até o metal com memória foi perfurrudo. Que tipo de força é essa? Será que temos mesmo um estudante do ensino médio tão forte assim em Jiangxi? O garoto ao lado dela estudou as marcas na parede e respondeu friamente: não é um estudante do ensino médio. Ainda consigo sentir vestígios de energia violenta. Quem fez isso provavelmente era um usuário de habilidade de nível 2 que vagou acidentalmente para este andar e testou sua força aqui. Ouvindo isso, os outros finalmente relaxaram e assentiram, sabendo... Exatamente. Impossível um estudante conseguir fazer isso. Sim, nem mesmo os maiores prodígios da capital conseguiriam fazer isso. Jiangxi. Impossível. Mas a mente de Xiaoyu se levantou com uma suposição ousada. Agora mesmo só Sujin passou por aqui. E se fosse ele? E se ele for um gênio escondido mascarando sua força o tempo todo, apenas esperando para surpreender a todos no exame de amanhã? As palavras dela desenharam tortas mais nítidas. Você tem lido muitos romances online, fingindo ser fraco para chocar. Todo mundo depois. Seja realista, até mesmo fingir requer uma base. Ele é só um despertador de nível e, se ele conseguir atingir 300k, isso já é forçar a barra. O garoto de cabelo curto acrescentou: ambos os corredores levam para fora. Quem liberou esse poder deve ter saído pelo outro. Tanti, o que você acha? Tanti apenas respondeu levemente: não tenho certeza. Mas no fundo ela sabia que o pântano se parecia muito com golpes de lança. Então Su Jingying está realmente se superestimando ao fazer o exame marcial. O tempo avançou para o dia do exame. Do lado de fora do local, ônibus transportando candidatos estavam chegando um após o outro. Alunos com armas penduradas nas costas se cumprimentavam no portão. Logo, Su Jingying também desceu de um ônibus com uma lança na mão. Alguns alunos curiosos caminharam até a cerca, espiando para dentro. Então este é o nosso local de exame. Droga. Aquilo é um rinoceronte com chifres. Os exames anteriores não eram apenas gatos das sombras e aranhas de ferro. Este ano é insano. Enquanto murmuravam, alguém de repente se aproximou e zombou: um rinoceronte com chifres. E daí? Se você não consegue nem lidar com isso, mesmo que você entre em uma universidade de habilidade, você ainda será lixo? Ouvindo isso, Shin Minjin guiou uma sobrancelha. Quem fala tão alto? Seu amigo Lu Ji se inclinou. Quem mais? Essa é a espada de Bri, Suo Mingyan da primeira escola. Rumores diziam que Zhuo Mingyan havia despertado uma habilidade de nível B e vendaval veloz e já havia rompido o nível 0 para se tornar um usuário de habilidade de nível 1. Su Jingying sorriu levemente para isso. Então é o chamado favorito para a pontuação máxima do exame marcial deste ano. Intimamente ele pensou: eu me pergunto entre ele e eu quem é realmente mais forte. Momentos depois, uma voz estrondosa cortou o barulho do lado de fora dos terrenos do exame. Atenção, candidatos. Eu sou Won Haiyan, comandante-chefe do exame marshal da cidade de Andeshandu. Antes de começarmos, deixe-me repetir as regras principais. O exame começará às 9 em ponto e terminará às 20 Nuia, durando um total de 12 horas. O campo de testes é a cidade em ruínas atrás de mim. Como nos anos anteriores, a área é dividida em anel zona intermediária, anel interno e setor central. Matar feras de diferentes tipos e níveis renderá diferente quantidade de pontos. Quanto mais forte a fera, maior a pontuação. Setor central como questões extras em um teste escrito destinado aos melhores alunos para tentar. Não joguem suas vidas fora perseguindo pontos. Ouvindo o briefing de Won Haiyan, Su Jingying pensou: há 9 dias eu não teria usado de anel externo. Os organizadores então anunciaram: agora distribuiremos os suprimentos para o exame. Por favor, recolha-os do seu professor titular em ordem. Enquanto o professor distribuía as coisas, ele explicou: existem 3 itens no total. Um smartwatch para registrar o número e o tipo de fera que você mata e calcular sua pontuação em tempo real, uma mochila tática contendo 2 barras de energia, uma bebida energética e um kit médico de uso único para sustentá-lo por 12 horas. E finalmente, uma esfera de segurança que, uma vez ativada, cria uma grade de alta voltagem ao seu redor que feras comuns não conseguem romper. Depois o professor ainda parecia desconfortável, puxando Su Jingying para o lado. Lembre-se, uma vez que você usar a esfera de segurança, o exame termina para você, mas sua vida importa mais do que qualquer outra coisa. Su Jingying deu um pequeno sorriso. Obrigado, professor. Eu entendo. Justamente quando ele estava prestes a entrar, Lin Xingyuan de repente correu e gritou: Su Jingying, você ainda não tem um time? Certo. Quer se juntar a nós? Até Lu Ji, que tinha despertado recentemente uma habilidade de rank C, adicionou o Jingying: quando entrarmos eu te cubro. Mas outros no grupo imediatamente se opuseram. Representante classe ser legal é uma coisa, mas isto é o exame. As equipes são limitadas a 5 pessoas. Se os arrastarmos, como vamos competir? Liu Ji respondeu rispidamente. Já concordamos com isso e agora você está desistindo. Os dois permaneceram teimosos. Quem diria que ele realmente apareceria?
Eu não vou carregar peso morto. Ouvindo isso, Sujin puxou o Liu Ji de volta antes que ele pudesse explodir. Velho Liu, representante de classe, eu agradeço, eu vou sozinho. Vocês fiquem com a equipe de vocês. Vendo quão sério ele estava, eles só puderam acenar com a cabeça. Tudo bem, mas tome cuidado. Os dois que o tinham recusado rapidamente puxaram Lin Qingjuan para longe. Esquece, vamos juntar o Wang Qiang em vez disso. Depois que eles saíram, Su Jingyin não pôde deixar de sorrir levemente. Com total confiança ele disse, mesmo sem vocês, ainda posso pontuar alto. Enquanto enxames de drones zumbiam no alto a voz do locutor ecoou. O exame Marshall da cidade de 2037 começa oficialmente. Drones de vigilância e rastreamento estão agora ativos. A transmissão do exame começou. No instante seguinte, incontáveis candidatos invadiram as ruínas gritando brados de batalha. Alguns gritaram enquanto corriam. Meu objetivo é a Universidade de Habilidade de Yan'an. Este ano vou tornar meu nome conhecido por todos. Entre eles estava o primo de Su Jingbin, Tang Shi, e também o chamado favorito para pontuar alto, Zhao Mingjian. Su Jingbin seguiu logo atrás da multidão, seu próprio coração rugindo, exame marcial. Aqui vou eu? Assim que ele entrou na zona de exames, seu smartwatch acendeu com uma notificação. Candidato confirmado. Su Jingbin, quinto veterano da segunda classe alta da cidade de Yan. ID do exame Guinness 708 livrantins. Primeiro, Xiamen 7 pontos, primeira alta da cidade de Yan. Segundo, Li Sun 5 pontos, primeira alta da cidade de Yan. Terceiro, Zhao Zong para pontos, primeiro ponto alto da cidade de Yan. Olhando para os dados, Su Jingbin murmurou como esperado do principal concorrente do primeiro AI. Ele já tá caçando feras, parece que é minha vez de agir. Sabendo que a região central ainda estava muito à frente, ele pensou, então vou direto para o núcleo. Depois de correr por um tempo, Su Jingbin de repente congelou. À frente dele, um colega estudante jazia desmaiado em uma poça de sangue mal agarrado à vida. Vendo a cena diante dele, Su Jingbin suspirou. Ferimentos tão graves. Ele nem teve tempo de ativar sua esfera de segurança. Não é à toa que meu professor ficava me dizendo para desistir do exame. Se eu não tivesse despertado uma habilidade de Rank S, provavelmente teria acabado do mesmo jeito. No exame marcial não há arrependimentos. A oportunidade sempre vem com risco. Nem todos têm a chance de desafiar o destino. Com esse pensamento, Joan Jingbin rapidamente usou seu relógio para entrar em contato com a equipe de logística. Mas naquele momento, o som de passos se aproximando ecoou. Um segundo depois, uma fera negra saiu sorrateiramente do canto. O coração de Su Jingbin afundou, então ele deliberadamente deixou aquele estudante vivo apenas para atrair qualquer um que se aproximasse. Tudo isso é sua armadilha. A fera avançou lentamente passo a passo, então sem aviso ela investiu diretamente contra ele. Felizmente a força de Su Jingbin havia sido. Com um passo rápido para trás, ele escapou por pouco do ataque. Olhando para a criatura, ele pensou rápido, garras afiadas e uma força de mordida de mais de 1000 quilos. Sem dúvida sobre isso. É o chamado matador de novatos. As feras carregavam o título de ferozes precisamente por causa de sua aura selvagem, uma pressão natural que poderia esmagar à vontade de sua presa. Dizia-se que a maioria dos despertadores, ao enfrentar tais abelhas pela primeira vez, desabava sob essa aura incapaz de liberar nem 30% de sua força, alguns até desistindo sem lutar. É por isso que famílias ricas frequentemente contratavam guarda-costas usuários de habilidade para levar seus filhos para a natureza para que pudessem se acostumar a lutar contra feras desde cedo. Su Jingbin, é claro, não tinha tal luxo. Esta foi sua primeira vez realmente enfrentando uma fera. Enquanto esse pensamento passava por sua mente, o gato das sombras atacou novamente. Suas garras estavam prestes a arranhá-lo. Su Jingbin apertou sua lança com força, a eletricidade crepitando ao longo do cabo. No instante seguinte, ele golpeou para cima com um golpe feroz, matando o gato das sombras em um golpe. Então essa suposta aura não tem efeito nenhum sobre mim, ele percebeu. Jogando o corpo da fera para o lado, o sistema tocou fera morta, gato das sombras não classificado, pontos de habilidade mais 3. Nota, as feras são classificadas do Rank 1 ao Rank 9. Aquelas abaixo do Rank 1 são consideradas não classificadas, equivalentes a despertadores humanos. Vendo a notificação, Su Jingbin pensou, matar feras concede pontos de habilidade para me fortalecer, mas feras não classificadas realmente não dão muito, já que a aura deles não me incomoda, ficar no anel externo é inútil. Preciso ir para a zona central rapidamente. No caminho, meu sistema continuou soando. Abelha abatida, gato da sombra sem ranking. Pontos de habilidade mais 5. Abelha abatida, javali de couro de ferro sem ranking. Pontos de habilidade mais 5. Depois de derrubar uma fera após a outra, Su Jingbin diz, eu coletei muitos pontos, mas o que me falta é a experiência real em combate. O raio divino do céu violeta pode eliminar essas feras sem ranking com um tiro, mas confiar nisso não vai realmente aprimorar minhas habilidades. Quanto maior a classificação da habilidade, maior o consumo. Se ele liberasse o raio divino do céu violeta com força total, não duraria nem uma hora.
Em contraste, sua antiga eletricidade fraca de nível poderia durar mais de 3. Mas o exame marcial durou 12 horas completas. Antes de chegar à zona central, ele não podia se dar ao luxo de desperdiçar seu poder. Então, ao longo do caminho, Sujinin se manteve fiel ao seu plano, matando feras apenas com o trabalho de lança, construindo experiência real em combate. Depois de um tempo, ele avistou um rinoceronte com chifres à frente. A fera o encarou e instantaneamente lançou uma carga selvagem. Enquanto se aproximava, Sujinin saltou, girando no ar um giro de 720 graus. Com as duas mãos agarrando sua lança, ele a cravou diretamente na testa do rinoceronte. A fera caiu no chão enquanto Sujinin guerreava suavemente, quase com estilo. Naquele momento, ele percebeu que a velocidade em matar feras havia se tornado mais afiada do que nunca. Será que minha técnica de lança já evoluiu? Ele rapidamente puxou seu painel de status. Físico 500 em Corin, Vitade 600, Espírito 60, Habilidades técnica de lança intermediário, Corte de vendaval de relâmpago, pontos de habilidade 256 pontos. Com certeza sua habilidade com a lança havia avançado para intermediário. Claramente o combate real com a lança o impulsionou mais, o trabalho intermediário com a lança já lhe dava uma sensação de controle total. Se eu forçar mais, o que aconteceria? Com esse pensamento ele clicou em aprimorar a técnica de lança sem hesitação. No instante seguinte, inúmeras silhuetas brilharam em sua mente, seus olhos se arregalaram em choque. Infinitas técnicas avançadas de lança surgiram em sua consciência. Ele mal conseguia se conter, desesperado para encontrar outra fera para testá-las. Enquanto isso, o esquadrão do representante de classe Lin Xinjuan passava pela mesma área. Ao vislumbrar uma figura, Lin Xinjuan exclamou em choque: "Isso parece Xu Jingyin." Seus companheiros de equipe imediatamente zombaram: "Representante classe, você está vendo coisas." De jeito nenhum, é ele. Com uma força havia que seria suicídio. Suas palavras fizeram Lin Xinjuan hesitar, imaginando se ela realmente estava enganada. Mas aquela vista de trás parecia exatamente com Xu Jingyin. Naquele momento, alguém no grupo gritou: "Venham ver este rinoceronte com chifres." Lin chegou sem passo mais perto, examinando cuidadosamente. Não está morto há muito tempo. O sangue ainda está fresco, deve ter morrido há poucos minutos. As feridas fatais na cabeça pela forma são uma punção feita por uma haste. Meu palpite é que era uma lança. Seu rosto ficou pálido de choque. Será que aquele que o vi antes realmente era Xu Jingyin? Um companheiro de equipe zombou: "Não me diga que você acha que ele matou este rinoceronte? Essa é uma besta que apenas despertos de nível podem enfrentar sozinhos." Xu Jingyin? Impossível. Alguém sugeriu porque adivinhar? Basta verificar sua classificação de pontuação. Lin Xinjuan puxou a tabela de classificação. Quando ela viu o 46º lugar, Xu Jingyin, 256 pontos de Incite segundo alto, ela engasgou. Realmente é ele. Seus companheiros de equipe ficaram atordoados. Xu Jingyin: "De jeito nenhum. Ele invadiu o top 50. Eu não acredito. Deve ser alguém com o mesmo nome. Desde quando um despertador de nível pode ser tão forte?" Enquanto isso, quando as arquibancadas do lado de fora, a multidão zumbindo enquanto eles olham para a tela grande, Fisheye ainda está dominando, quase varrendo o top 10, especialmente Yong e Jin Jian já com 412 pontos. Parece que a pontuação máxima está definida. Gencity não produz um campeão provincial há anos. Talvez desta vez nas arquibancadas, o chefe do departamento de educação de Gencity, Zhang Wansa, Ryu Zhao Minjian, é o as da nossa cidade. Sua rápida escalabilidade é formidável. Mesmo nos exames provinciais, ele não ficará para trás. Eu diria que ele tem uma chance real no top 10 na província de Jianghan. Ele continuou: "O velho Lou, sempre fiquei satisfeito com os resultados do primeiro alto. E o terceiro também está indo bem, finalmente espremendo alguém no top 10. Ouvindo isso, os princípios primeiro e do terceiro alto brilharam, lisonjeando rapidamente. Tudo graças à sua orientação, chefe Jin. Continuaremos a contar com você." Então Jin, quando Xion se virou, sua expressão azedou em direção ao diretor do segundo colégio: "Mas sua escola precisa melhorar. Seu melhor aluno está apenas em 18º lugar." O diretor Zhao e ao do segundo colégio cerrou os dentes. Apenas 8 dos nossos entram entre os 50 melhores. Limin, Jin, Jian, Sujinmin, seus peixinhas, é melhor me orgulharem. Então a ficha caiu. Espera, quem é esse Sujinjin? Eu nunca nem ouvi esse nome. Ele tá sequer na classe de elite. Atrás dele, um professor titular também notou o nome. Ver Sujinmin entre os 50 melhores o deixou completamente atordoado. Esse garoto não era um despertador de rank. Ele tem escondido seu poder o tempo todo, mas não importa como você o esconda, como um rank de repente se torna rank S. Pior, apenas os 10 melhores tiveram phase de rastreamento ao vivo. Não havia como ver Sujinmin na tela. Então, como diabos ele tá marcando tão alto? A transmissão voltou para o campo. Sujinmin já havia alcançado a zona intermediária, onde os níveis de perigo aumentavam. Ele deliberadamente pisou em uma garrafa de vidro, deixando-a quebrar com um estalo agudo.
Notando o silêncio ao seu redor, e pensou como esperado, as feras são menos aqui. Renko e acima têm inteligência e consciência de território, tornando-os muito mais difíceis de lidar com um não classificado. Antes que ele pudesse pensar mais, passos pesados trovejaram mais perto. No segundo seguinte, 2 carros à frente dele foram derrubados como brinquedos. Uma fera surgiu à vista rugindo loucamente. Su Jinjin o reconheceu imediatamente, um tigre de braço de lâmina de Rank-1. Seus olhos brilharam. Sorte. Acabei de entrar na zona intermediária e já encontrei um de Rank-1. Chance perfeita para testar minha técnica de lança. O tigre de braço de lâmina, violento por natureza, rugiu furiosamente, seu corpo maciço avançando como um tanque direto para Su Jinjin. No entanto, Su Jinjin não mostrou medo. Seus olhos não carregavam o menor indício de pânico. Com um puxão vigoroso, a lança de obsidiana que ele vinha arrastando pelo chão girou como um moinho de vento gigante. O choque da ponta da lança e da garra do tigre ressoou em um estrondo ensurdecedor. Até mesmo as orgulhosas garras do tigre de braço de lâmina ficaram dormentes sob o impacto. Su Jinjin zombou interiormente. Então essa é toda a força de um tigre de braço de lâmina de Rank-1. Aposto que apenas o rei tigre poderia me fazer trabalhar mais. Ele rugiu alto, eu vou te mandar para o seu túmulo, e avançou com sua lança. Agora que sua técnica de lança havia avançado para o nível alto, seus golpes eram várias vezes mais rápidos do que antes. Contra aquele impulso rápido como um raio, a fera não teve chance de reagir. Com um estalo molhado, um buraco do tamanho de uma tigela foi perfurado em seu abdômen. Qualquer criatura comum teria entrado em colapso instantaneamente com tal ferida, mas o tigre apenas soltou um uivo arrepiante cheio de raiva. Então, levado a um frenesi, ele se lançou sobre ele novamente com fúria imprudente. Como esperado de uma fera de Rank, com sua vitalidade é monstruosa. Su Jinjin não esperava finalizá-lo com um único golpe, não sem usar sua habilidade. Ele brandiu a lança de obsidiana com fluidez de dragão, chocando-se com a fera em um duelo feroz. Cada golpe esculpiu outra ferida sangrenta em seu corpo. Atrapalhado por seu tamanho e alcance, o tigre não conseguiu causar nenhum dano real a ele. Com uma torção de sua lança, a voz de Su Jinjin que sofria, lute o que quiser, é inútil. Faíscas de eletricidade crepitavam violentamente ao longo do eixo da arma. No instante seguinte, ele quebrou a lança e raios de luz dispararam como serpentes venenosas atingindo diretamente o crânio do tigre. Como esperado, os arcos de luz atingiram e enchiam o crânio do tigre de braço de lâmina. Seu corpo maciço e castigado caiu no chão levantando uma nuvem de poeira. O sistema tocou besta morta, tigre de braço de lâmina de Rank-1. Pontos de habilidade mais 14. Olhando para seu painel, Su Jinjin murmurou, com certeza matar uma fera de Rank-1 rende quase o dobro dos pontos de uma não classificada. Quanto mais forte a besta, maior a conversão de pontos de habilidade. O que outros veem como uma armadilha mortal de um exame, para mim, é um campo de moagem de ouro. Seus olhos ardiam de determinação. Esta é minha chance. Eu tenho que aproveitá-la e colher o máximo de pontos possível. Enquanto isso, no salão de conferências, o placar piscou com autorizações. 3-1-Si, Zhou Xian, 3,85 pontos, Jian City, primeiro colégio, 3-2 Enid. Su Jinbin, 3,28 pontos, Jiang City, segundo colégio, 3-2 Idi. Lizian, 3,20 pontos, Jiang City, segundo colégio, professores ovegaram. Professor Shun Fan, Su Jinbin é da sua classe 5. De todas as classes paralelas, apenas a sua tem alguém entrando no top 50. Você é realmente notável. Mais tarde este ano, devemos pedir que você dê uma palestra e compartilhe seus métodos. Shufan acenou com as mãos rapidamente perturbado. Não, é todo o esforço do aluno. Eu não posso assumir o crédito. Naquele momento, alguém gritou, o ânimo o rank Su Jinjin subiu novamente. 25º lugar, Su Jinjin, 372 pontos de Incite, segundo colégio. Ele saltou 44 pontos de uma vez. Até o chefe do departamento de educação pareceu chocado. Pelos padrões de pontuação do exame, matar uma fera não classificada de pico vale de 6 a 8 pontos. Derrubar uma fera de nível inferior rende de 14 a 16. O smartwatch só registra as mortes a cada 4 segundos, o que significa que Su Jinjin matou 5 feras não classificadas de pico ou 3 feras de nível inferior em apenas 4 segundos. Eu não vejo resultados assim há anos. Ele se virou para o diretor Zhao. Diretor Zhao, esse seu aluno tem muito talento. Porque eu não ouvi falar dele antes, o diretor Zhao rapidamente forçou um sorriso. Para ser honesto, eu só descobri agora. Para mais detalhes, você terá que perguntar ao professor Jie. Ele prontamente puxou Xin Fan para frente. Professor Shen, conte aos líderes mais sobre Su Jinjin, seu talento, sua experiência. Shen Fan congelou, gaguejando nervosamente. Diretor, Su Jinjin despertou uma habilidade de nível e eletricidade fraca. Os olhos do diretor e Gil se arregalaram. Apenas nível... Professor Shun, tem certeza? Shun Fan coçou a cabeça impotente. Tenho certeza. Antes do exame, eu até o avisei para não seguir a carreira marcial. Chefe do departamento tomou seu calmamente, então disse, se ele chegou tão longe com apenas o nível E, então claramente ele tem outras qualidades extraordinárias. Isso o torna ainda mais intrigante. Lembrem-se das minhas palavras, com esse ritmo ele entrará no top 10 em breve. E quando ele fizer isso, saberemos a verdade.
Se acabar sendo trapaça com essas palavras, tanto o diretor Zhao quanto o professor Shun empalideceram com o suor frio escorrendo por suas costas. Enquanto o tempo passava, as classificações foram atualizadas mais uma vez. Oitavo, Li Zi. Nono, Su Jinlin. 10º, Maiyuan 11º. Ili, 12º, Tan Shi. Olhando para o quadro, Tan Shi pensou, então realmente era você, primo Jinlin. Aquele ataque ontem te ensenceu. Até Zhou Mingyan, sentado confortavelmente em primeiro lugar, não pôde deixar de murmurar. Faltam 6 horas para o exame e alguém simplesmente invade o top 10. Su Jinlin nunca nem ouviu falar dele antes. Enquanto isso, dentro das ruínas, Su Jinlin continuou sua busca implacável. O sistema tocou novamente a velha morta, gato das sombras nível 1. Pontos de habilidade mais 14. Su Jinlin sorriu interiormente. Como esperado, caçar feras na zona intermediária é muito mais eficiente. Olhando para os drones de rastreamento circulando assim, o Jinlin sabia que havia entrado no top 10. O exame marcial testava não apenas força, mas potencial, e apenas aqueles com as melhores pontuações atraíam mais atenção. Eu nunca planejei esconder meu poder de qualquer maneira. O top 10 é apenas o começo, mas antes de entrar na zona central preciso me fortalecer novamente. Ele puxou seu painel de status. Nome, Su Jinlin, classificação, despertador habilidade, físico de trovão de aniquilação, 141 vitalidade, 160 espírito, 160 habilidades, técnica de lança avançada, passo de vendaval relâmpago iniciante, pontos de habilidade 312. Vendo isso, ele ficou surpreso, mais de 300 pontos acumulados, mas sua classificação não havia avançado. Então, para passar de despertador para um verdadeiro usuário de habilidade, há apenas um caminho, o cultivo de habilidade? Tudo bem. Então eu vou aumentar minhas estatísticas básicas ainda mais. Com o físico subindo em 40 e o espírito em 22, uma onda de poder percorreu seu corpo. Ele sorriu perfeito. Hora de ir para a zona central. No momento em que ele deu um passo à frente, o sistema exibiu um aviso vermelho, usou Velmol, zona central, perigo máximo. Não muito depois, ele avistou um bando de tigres de braço de lâmina rasgando uma presa, um rinoceronte com os chifres meio devorado. Em cima da carcaça estava agachada uma fera muito maior que o resto. Aquele no centro, sua aura, seu tamanho e aquelas lâminas de braço anormalmente longas, tem que ser o rei tigre de braço de lâmina. Os olhos de Su Jinlin brilharam. Parece que isso vai ser uma colheita enorme. Mas no instante seguinte, sua expressão endureceu. Ele se virou bruscamente e saia. Eu já te senti. Das sombras, Zhou Mingyan saiu com um leve sorriso. Impressionante. Você me notou. Então você é aquele que invadiu o top 10 de Jinlin. Ouvindo seu próprio nome, Su Jinlin franziu Jin Testa. Você me conhece, Zhou Jinryu. Alguém forte o suficiente para chegar à zona central? Eu conheço todos eles, exceto você. Então, quando um estranho aparece de repente aqui, não foi difícil adivinhar. Você é o azarão que está agitando as classificações. Zhou Mingyan admitiu que estava de olho neste bando de tigres de braço de lâmina há um tempo. Vendo a espada em sua mão, Su Jinlin estreitou os olhos. Então você está tentando roubar a presa. Zhou Mingyan acenou rapidamente com a mão. Não me entenda mal, o Rei Tigre é uma besta de nível médio e com mais 9 na matilha, ninguém consegue lidar com todos eles sozinho. Poderíamos trabalhar juntos, mas para sua surpresa, Su Jinlin o cortou friamente. Não precisa. Ele se virou e caminhou em direção às feras. Eu sou suficiente sozinho. Ele deu um passo à frente, parado em cima de um ônibus tombado, olhando diretamente para o bando de tigres. No momento em que ele chegou, o tigre de braço de lâmina enrijeceu claramente em alerta. Su Jinlin notou calmamente, como esperado de uma matilha com um líder, eles realmente sabem como formar uma formação bruta. Com um rugido do Rei Tigre, várias feras instantaneamente mudaram seu foco para ele. No próximo instante, eles atacaram com rosnados estrondosos. Observando das laterais, Zhao Mingyan sorriu levemente. Vamos ver se esse tolo está jogando sua vida fora ou se está escondendo algo notável. Su Jinlin começou a girar sua lança lentamente, quase preguiçosamente. A rotação da arma ficou cada vez mais rápida, uma tempestade de aço em movimento. Quando o primeiro tigre atacou, suas garras foram rebatidas pela força da lança giratória. Então, como um cefador de sangue frio, Su Jinlin varrou uma vez, cortando instantaneamente vários tigres de braço de lâmina em um único movimento. O sistema tocou fera abatida, tigre de braço de lâmina nível inferior. Pontos de habilidade mais 10, fera abatida, tigre de braço de lâmina nível médio. Pontos de habilidade mais 15, um após o outro a fera caiu sob sua lança, corpos empilhados no chão. Observando seus subordinados da Zabarin, o Rei Tigre olhou furiosamente e soltou um rugido baixo e ameaçador. Su Jinlin apenas olhou para sua lança, murmurando com um leve pesar: pena, a força do meu corpo ainda não é suficiente. Eu não consegui acabar com todos eles em uma única varredura. O Rei Tigre de braço de lâmina atacou, fechando a distância em um piscar de olhos. Um rugido ensurdecedor irrompeu de sua garganta. Instantaneamente, todas as janelas ao longo da rua se estilhaçaram em pedaços. Zhao Mingyan apertou os ouvidos em agonia, seu rosto se contorcendo de dor. Su Jinlin, no entanto, apenas olhou friamente.
Esse rugido pode assustar os outros, mas não vai funcionar comigo. Com isso, ele avançou lança em punho. A arma se chocou de frente, bloqueando o ataque maciço do Rei Tigre. Usando o recurso, Jinjin saltou alto no ar antes que a fera pudesse sequer reagir. Ele girou a lança na mão, completando uma rotação completa de 720 graus. Com toda a sua força, ele bateu a arma para baixo no crânio do Rei Tigre. No instante seguinte, ele estava em cima de seu corpo, lança posicionada para baixo. Um estalo na ausente soou quando a lança perfurou completamente. O sistema tocou, seja batido, Rei Tigre de braço de lâmina nível superior. Pontos de habilidade mais de 20. Shuo Mingyan ficou congelado com os olhos arregalados. De jeito nenhum, acabou com todos eles de uma vez. Que tipo de monstro ele é? Su Jinmin olhou para o mar de cadáveres de tigres, um pensamento satisfeito cruzando sua mente um enorme salão de pontos de habilidade. Nesse ritmo até o final do exame, quem sabe quanto tudo terá se acumulado. Seus olhos se afiaram. Quanto mais, melhor. Eu preciso caçar o próximo bando rápido. Assim que ele se virou para sair, Shuo Mingyan gritou atrás dele. E como diabos você fez isso? Esmagando um bando inteiro de tigres com apenas uma lança. Você é algum tipo de aprimoramento? Su Jinjin apenas jogou de volta uma única linha, tipo raio. Então ele se afastou sem olhar para trás. O rosto de Shuo Mingyan se contorceu de raiva, tipo raio. Não minta pra mim. Se você não quer me contar, tudo bem, mas não me iluda com bobagens. Que personalidade desagradável. Rapidamente, ele puxou seu smartwatch. Droga. Com toda a fera que ele acabou de matar, sua pontuação alcançou a minoria. No segundo seguinte, o resultado o deixou perplexo. Primeiro lugar, Su Jinbin, 11,22 pontos, segundo ensino médio da cidade de Jin. Segundo lugar, Xia Mingyan, de 965 pontos, primeiro ensino médio da cidade de Jian. Xia Mingyan quase gritou, droga. Aquele bastardo realmente me ultrapassou. Enquanto isso, no salão de visualização, o diretor estava cheio de elogios. Um trabalho de lança tão dominador. Shu Jinmin tem apenas 8 anos, mas sua técnica já está em nível avançado. Um gênio de boa fé. Ele acrescentou com Su Jinbin, a cidade de Jian tem a garantia de Jian Top Mantra provincial. Após o exame, proporei um prêmio para o segundo ensino médio. O diretor Zhao sorriu de alegria. Obrigado, diretor Zhang. Naquele momento, ele estava tão comovido que quase chorou. Su Jinbin é um milagre. Finalmente, nossa escola tem esperança de ressurgir. 3 horas depois, Zhao Mingjin ainda estava andando pela zona central. Que droga! Onde foram todos os monstros? Uma voz atrás dele respondeu: você deveria perguntar para o primeiro lugar. Virando-se, ele piscou. Vocês, desde quando estão trabalhando juntos? Era Wu Hao, terceiro lugar, Mendi, quarto e Tanshi, nono. Tanshi disse friamente: ele é a razão. Mendi cerrou os punhos, furiosa. Su Jinmin massacrou quase todos os monstros na zona central. Não conseguimos encontrar nenhuma presa, então não tivemos escolha a não ser nos juntar. Já o Mindy ficou boquiaberto. Impossível. Existem toneladas de monstros na zona central. Tanshi se aproximou. Uma olhada em você e sei que você não verifica as classificações há um tempo. Vá ver a pontuação de Su Jinbin. Na tabela de liderança, Ji, Su Jinbin, 3,35 pontos, Jian City. Segundo ensino médio, 2 ID. Xia Mingyan, de 11 ou 3 pontos, Jian City, primeiro ensino médio 3, Red. Wu Hao, 945 pontos, primeiro ensino médio de Jian City. Xia Mingyan ficou estupefato. Tanchi explicou, agora você vê, mesmo subtraindo os 70 e tantos pontos que ele ganhou na zona intermediária, isso deixa mais de 2.500 pontos, o que significa que ele matou quase 2.000 abelhas aqui na zona central sozinho. A mente de Xia Mingyan girou. Não é à toa que ele era tão protetor com sua presa antes. Ele planejou isso o tempo todo. Tanshi continuou, faltam apenas algumas horas. Estamos planejando nos juntar e entrar na zona mais interna. Xia Men Jian empalideceu. Aquele lugar? As abelhas mais fracas lá são de nível superior e existem até reis de nível 2. Entrar sozinho é suicidio. Mendi cerrou o punho com mais força, exatamente por isso que estamos unindo forças. Então você está dentro ou não? A noite caiu. Su Jinbin sentou-se no topo de uma montanha de cadáveres de monstros. Seus suprimentos acabaram e o exame estava chegando ao fim. Se eu quiser mais pontos de habilidade, terei que me aprofundar. Mas na zona mais interna existem feras de nível 2. Eu vou precisar de mais poder primeiro. Ele puxou seu painel. Nível, habilidade despertador, trovão do céu, rocha, o seu nível físico 180 e o espírito 182 habilidades, técnica de lança, avançado, raio de tempestade, relâmpago iniciante, pontos de habilidade 2413. Olhando para a enorme quantidade de pontos, ele murmurou onde devo investi-los. Esquece, vamos despejá-los aqui. Enquanto poder percorrer seu corpo, Su Jinbin sorriu. Agora eu devo estar pronto para o chefe final do exame marcial. A última arrancada começou. Qual fera de nível 2 eles vão liberar como julgamento final este ano?
Enquanto o grupo de Xiamen Yang avançava, eles de repente congelaram em horror com a visão à frente. A fera diante deles era um urso violento sedento de sangue. Problema, todos sabiam que a pele deste raro monstro era mais resistente do que a liga de Grau. Mísseis nem sequer conseguiam amassá-la. Um tapa de sua pata poderia esmagá-los a todos. O rosto de Xiamen Yang escureceu. Tang Xi esperou impotente. Acho que deveríamos abandonar esta tentativa. Mesmo que o urso violento não se mova, apenas entrar nesta zona nos deixaria destruídos pelas feras de nível 1 de alto nível. Ela acenou com a mão firmemente. Desculpe a todos. Eu estou fora. Nenhuma pontuação vale minha vida. Xiamen Jian bateu no chão amaldiçoando. Que sádico projetou uma questão de exame como esta? Assim que estavam prestes a recuar, Mandy gritou de repente de retorne, alguém está vindo. Isso parece Su Jinglin. Com certeza, Su Jinglin estava correndo em direção a eles à distância. Seus movimentos eram rápidos e fluidos, cada passo preciso como água corrente. Os olhos de Mandy se iluminaram. Então esse é Su Jinmin? Ele é realmente bonito. Zhou Minjian zombou bonito. De que adianta isso? Investir contra um grupo de feras a suicídio. Como esperado, a presença de Su Jinglin de imite agigou o grupo. No instante seguinte, dezenas de feras investiram contra ele de uma vez. A comoção atraiu ainda mais criaturas inundando a retaguarda. Em instantes, Su Jinglin estava cercado por todos os lados. Finalmente, a massa de corpos bestiais o engoliu inteiro, apagando da vista. Zhou Minjian zombou, idiota imprudente. Se ele morrer e provocou isso, a voz de Wu Hao tremia sem chance. Su Jinglin não pode estar realmente morto, pode? Tang Ji girou com os olhos em chamas. Não, eu tenho que ajudá-lo. Os outros o agarraram rapidamente. Você tá louco. Você só vai jogar sua vida fora. Você esqueceu o que você mesmo acabou de dizer, mas a voz de Tang Ji embargou de emoção. Você não entende. Su Jinglin é meu primo. Eu não vou ficar parado e vê-lo morrer. Naquele momento, uma leve faísca estalou no fundo de uma horda. Um batimento cardíaco depois, o trovão explodiu para fora, raios de luz saindo de onde saindo. Jinglin havia desaparecido. O flash de relâmpago estava cegando, forçando o grupo de Zhou Minjian a proteger os olhos. Que droga, relâmpago. Poderia realmente ser a habilidade de Su Jinglin. No centro do pátio, Su Jinglin estava alto, seu corpo envolto em arcos crepitantes de trovão. Olhando para a pilha de corpos de feras, ele sabia a verdade. Confiar apenas na força bruta não seria suficiente contra tantos monstros de alto nível de nível 1. Monstros. Ele não teve escolha a não ser liberar sua habilidade como esperado de um poder de nível selvagem e esmagador. De repente, um ritmo pesado sacudiu o chão, tom, tom. O urso violento e sedento de sangue se aproximavam mais de 5 metros de altura como um tanque empinado nas patas traseiras. Vendo seus subordinados massacrados, a bestia gritou de fúria. Os olhos de Su Jinglin se estreitaram. Corpo enorme, poder aterrorizante, mas não muito ágil. Com o trovão do Cell Rox ao meu lado, eu deveria ser capaz de lidar com isso. Ainda assim, aquelas bestas menores não passavam de distrações. Nesse caso, hora de limpar o campo primeiro. Ele conduziu o trovão roxo do céu em suas veias. No instante seguinte, seu corpo disparou para frente como uma bala de canhão. Em um flash, várias bestas investindo foram despedaçadas. O sistema tocou besta morta, gato das sombras de nível 1 de alto nível. Pontos de habilidade mais 13. Os pensamentos de Jin Xiu surgiram. Então este é o aumento físico de uma habilidade de níveis incrível. Embora o trovão correndo por mim seja perigoso, não posso segurá-lo por muito tempo. Mas para esmagar vocês, bestas, é mais do que suficiente. Besta morta, rinoceronte unicórnio de alto nível, pontos de habilidade mais 15. Observando o rinoceronte cair, o urso violento finalmente perdeu o controle rugindo ao atacar Su Jinglin. Uma pata enorme caiu dividindo o ar com força bruta, mas Su Jinglin envolto em trovão borrou como um fantasma. Quando ele reapareceu, ele já estava a metros de distância. Enfurecido, o urso violento atacou com força total, cobrindo mais de 30 metros em um piscar de olhos. O urso era rápido, mas Su Jinglin era mais rápido. Com um único salto, ele se esquivou novamente com facilidade. Sua figura se movia pela horda rápido demais para o urso violento sequer roçá-lo. Abelha morta, lagarto com chifres de nível 1, ponto de habilidade mais 5 abelha morta. Os alertas do sistema sovam a cada morte. O urso, incapaz de acertar um golpe, ficou cada vez mais enfurecido. Su Jinglin sorriu, que foi. Bravo porque seus pequenos subordinados estão caindo como moscas. Ele zombou, não se preocupe. Assim que eu limpar o último, será a sua vez. Com isso, ele correu direto para o rinoceronte unicórnio final. Mas de repente, o urso violento balançou uma pata colossal, batendo bem no caminho de Su Jinglin. Os olhos de Su Jinglin se estreitaram. Droga! Ele realmente previu meu movimento. Estrondo. As duas palmas maciças bateram juntas. A onda de choque enviou carros próximos voando vários metros pelo ar. Mas quando a besta abriu suas garras, apenas os restos destruídos do rinoceronte estavam lá dentro. Uma explosão de relâmpago cortou o céu. Su Jinglin desceu de cima, corpo envolto em trovão, lança apertada enquanto ele mergulhava direto no urso. Agora não há distrações.
Vamos ver se a sua pele parecida com uma armadura pode resistir à ira do meu trovão. Com um rugido, sua lança avançou impulsionando o urso violento. O trovão detonou formando uma esfera de relâmpagos maciça que explodiu no impacto. A onda de choque atingiu o grupo de Zhou Minjian, forçando-os a proteger os olhos. Em um salão de visualização, os espectadores ficaram boquiabertos, impressionados com a exibição aterrorizante de Su Jingyin. O diretor Zhao bateu na mesa. Diretor Zhao, é isso que você chama de habilidade de nível? Você tá brincando comigo. Outro diretor murmurou em admiração para acabar com elites de nível 1 e até mesmo manter o terreno contra um chefe de nível 2. Isso não é apenas uma patente, pode estar além disso completamente. O diretor Zhao ficou boquiaberto, gaguejando. Talvez seja uma mutação, mas os olhos do diretor Zhao brilhavam de excitação. Não importa. Depois de hoje, toda a Federação da Xiao conhecerá o nome Su Jingyin. Enquanto isso, o urso violento sedento de sangue foi levado ao frenesi pelo ataque de Su Jingyin. Ele rugiu com saliva voando como se estivesse pronto para devorá-lo inteiro. Su Jingyin cambaleou para trás, o choque brilhando em seus olhos. Meu ataque de força total, e só deixa um altar isso Leon Hanyon. Não é à toa que é uma rara fera de nível 2. Aqueles pelos eriçados são mais duros que aço e nem sequer conduzem eletricidade. Com minha força atual, saltar 2 níveis inteiros para um tiro é impossível. O urso, enfurecido por repetidos fracassos, perdeu todo o controle. Miasmas negros irromperam de seu corpo quando ele entrou no modo Berserk, prometendo despedaçar Su Jingyin. Um golpe estrondoso veio caindo um segundo depois. Su Jingyin levantou uma lança para bloquear, mas a onda de choque o lançou vários metros para trás. Tão rápido, ele já acionou sua habilidade Berserk. Droga, essa coisa realmente me odeia. Os olhos da fera brilhavam em vermelho enquanto suas garras maciças golpeavam o chão onde ele estava. A terra rachou sob sua fúria enquanto ele rugia para os céus. Ele avançou novamente, cada golpe sendo evitado por pouco pela agilidade de Su Jingyin. Incrível. Uma vez Berserk, seu poder físico dispara, mas o preço é sua mente. A pouca inteligência que tinha se foi. Agora não passa de uma máquina de matar funcionando por instinto. Melhor não bater de frente. Agilidade é a chave para desgastá-lo. De repente, Su Jingyin desmaiou e avançou. Sua lança foi enfiada violentamente na traseira do urso. O urso violento uivou de agonia, caindo com força no chão. Ataque carteiras fracas, Su Jingyin rosnou canalizando seu trovão. Raios de relâmpagos roxos do céu caíram explodindo contra a feira, soando gritos de sua garganta. Quando a tempestade diminuiu, Su Jingyin estreitou os olhos para o corpo fumegante e trêmulo. Está morto? Su Jingyin sorriu levemente. 1000 minutos de trovão do céu roxo, nenhuma defesa no mundo pode resistir a isso. Mas de repente, os olhos vermelhos do urso violento sedento de sangue se abriram. Ele balançou uma pata enorme para baixo apenas para ser paralisado no meio do golpe pelo raio que percorria seu corpo. O olhar de Su Jingyin endureceu. É a hora de acabar com isso. Sua lança girou em suas mãos, aumentando com força imparável. Um golpe quebrando tudo antes dele. O urso violento caiu com um estrondo trovejante morto no local. O sistema tocou seja morto, urso violento de nível baixo de nível 2. Pontos de habilidade, mais 24. Exalando em alívio. Su Jingyin pensou, finalmente acabou. Ainda bem que eu omiti o ataque de tempestade de raios para avançar só para essa luta. A recompensa valeu a pena. Embora tenha durado apenas 2 minutos, foi de longe a batalha mais emocionante de sua vida. Ele inclinou a cabeça para trás, olhos brilhando. Depois que eu limpar toda a região central, quantos pontos eu vou acumular? Em um salão de monitoramento, o público estava congelado em choque. O placar piscou. Um lugar desse o Jindin, 10.085 pontos, segundo grau da cidade de Jian. Tony Place, Zhou Mingying, 1.000, 3 pontos, primeiro grau da cidade de Jian. 3 Ar de Place, Uau, 945 pontos, primeiro grau da cidade de Jian. O diretor Zhao saltou para seus pés 10 bilhões pontos. Ele não apenas quebrou o recorde da cidade de Jin, ele quebrou o recorde provincial. Este não é apenas um gênio. Ele é um gênio entre gênios. Outra voz exclamou: o campeão provincial do ano passado marcou apenas um pouco mais de 8,5. Su Jinbin basicamente garantiu o título de Shan. De volta ao campo de exame, Su Jinbin estava em cima da fera caída, sabendo que o fim do julgamento estava se aproximando. As zonas interna e central já estão liberadas. Hora de varrer a zona intermediária. Cada fera conta, não importa quão pequeno seja o ganho. Assim que ele se virou para sair, Tan Shi e seu grupo emergiram por trás. Os olhos de Tan Shi se arregalaram em descrença. Jingin, ele realmente matou um rei besta de nível 2. Isso, Elon, mas por que ele está voltando agora? Ele já está quilômetros à frente em pontos. Porque não apenas o exame mais cedo. Mandy franziu a testa enquanto observava a direção de Su Jingin. Espere, ele está voltando para a zona intermediária. Um pensamento o atingiu. De jeito nenhum. Não me diga que ele é sanguinário o suficiente para limpar todo o campo. Todos congelaram com a ideia. Será que ele realmente planejava acabar com todas as feras restantes no exame? Xiamen Yan reagiu primeiro gritando na velocidade dele. Ele realmente pode conseguir?
Se não nos movemos agora, não vamos conseguir nada na última hora. Desculpem, pessoal. Nossa parceria termina aqui. Eu vou nessa. Os outros também fugiram, aterrorizados que Sujin Min matasse tudo e os deixasse com 0 pontos. Uma hora depois, os alto-falantes soaram. O exame de artes marciais de Jan City de 2037 terminou oficialmente. Outras mortes e férias não serão contadas. Candidatos, retornem imediatamente. Tan Shi suspirou em decepção. É isso, já acabou. A maioria dos estudantes desabou de exaustão com seus corpos maltratados. Um deles rugiu em frustração, porque agora? Eu estava apenas uma besta de distância, uma morte para passar. Enquanto isso, Sujin Lin carregava casualmente uma besta morta no ombro, murmurando: já acabou. Que pena. Eu nem estava aquecido ainda. Logo, os candidatos saíram do reino do exame do lado de fora. Tan Shi foi instantaneamente encurralada por uma garota ansiosa. Titi, Sujin é realmente seu primo, né? Tan Shi revirou os olhos. Pela terceira vez, sim, ele é meu primo. É realmente ele. As bochechas da garota coraram. Então, boa irmã, me dê o número dele, por favor. Só desta vez. Tan Shi zombo. Você não disse ontem que não estava interessada? Agora você quer o número dele. A garota implorou, isso foi ontem. Hoje ele é o melhor pontuador. Por favor, eu estou implorando. Naquele momento alguém gritou, olhem, Sujin Jin está aqui. Uma multidão correu para frente enquanto Sujin Jin saía. Longas lanças penduradas nas costas, cumprimentando seus colegas de classe com um sorriso calmo. O ar zumbia de excitação. Um estudante careca bateu, Zhou Mingjian no ombro provocando. Este lugar era para a sessão, não era? Zhou Mingjian forçou um sorriso amargo. O que posso dizer? O segundo grau produziu um monstro. Com meus pontos já estou satisfeito. Naquele momento, o diretor e o diretor Xiao se aproximaram calorosamente, apertando a mão de Sujin Lin. Parabéns, Sujin Lin. Deixe-me apresentá-lo. Este é o diretor já do Departamento de Educação. Não precisa pegar o ônibus de volta. Ele pessoalmente te levará para casa. Sujin Lin pensou por um momento. Isso é melhor. Se eu pegasse o ônibus, seria incomodado com perguntas o caminho todo. Logo, ele estava andando no carro do diretor Zhao. Sujin Lin já perguntou com um sorriso: e você já decidiu qual academia de habilidades você quer frequentar? Sujin Lin respondeu modestamente: eu estive focado em treinar nesses últimos meses. Honestamente, eu não pensei muito sobre qual universidade escolher. O diretor Zhao riu com sua pontuação, qualquer universidade na nação te receberia. Mas, na verdade, metade de todos os usuários de habilidade de alto nível vem de apenas 3 academias de elite. Deixe-me recomendá-las. Universidade de habilidade de mudança, administrada pelo Estado, localizada no coração da nação. Os graduados geralmente vão direto para o sistema. Nosso atual nono guardião classificado da nação, ele é de lá. Universidade de habilidade Madu, com sede em uma agitada cidade portuária transbordando de recursos e sociedade de elite. Perfeito para aqueles que querem se esforçar ao limite. Universidade de habilidade Jinshen, com mais de 200 anos de história mergulhada em tradições antigas e corpo docente incomparável. Todas as 3 possuem métodos de cultivo secretos que não podem ser encontrados em nenhum outro lugar. Eles são o sonho de todo estudante. Sujin Lin assentiu, então perguntou curiosamente: eu sei que os usuários de habilidade devem treinar com métodos específicos para evoluir de despertados para habilidades completas, mas o que exatamente são os métodos de nível superior? Já explicou? Manuais de treinamento são classificados em 2. Com os básicos, leva de 3 a 4 anos para evoluir. Com métodos de nível superior, você pode completar a transformação em apenas meio ano. Ele sorriu. Não se preocupe, seus resultados garantem que você se qualificará para recrutamento especial. Até mesmo os 3 grandes lutarão para te dar os melhores termos. A escolha será sua. No dia seguinte, Sujin Lin voltou para casa desfrutando de um longo banho relaxante. Ele abriu o painel do sistema. 2.404 pontos de habilidade restantes, o suficiente para durar até entrar na universidade. Ele pensou: eu me pergunto se a academia organiza torneios de matança de abelhas. Se não, terei que me preparar para expedições na natureza. Naquele instante, a porta da frente se abriu rangendo. 2 garotas entraram sorrateiramente, uma sussurrando: a fechadura está quebrada. Perfeito, vamos surpreendê-lo. Eram sua tia e sua prima Tan Shi. Elas entraram justo quando Sujin Lin estava semi-nu. Assustado, ele congelou. Tan Shi, corando furiosamente, cobriu os olhos e gritou: o que você está fazendo? Sujin Jin correu para seu quarto murmurando: sério, você simplesmente entra sem bater e me culpa. Depois que seus pais faleceram, foi essa tia quem o criou, dando-lhe calor, atuando como guardiã e até cozinhando brotos de bambu com carne de porco para mantê-lo tchê. Depois que se vestiu, sua tia disse gentilmente: não entendo muito de exames marciais, mas quando ouvi que você se inscreveu, fiquei preocupada por meses. Agora, vendo ser seguro, estou aliviada. As pontuações não importam. Mesmo que você não tivesse passado, tudo bem. Sujin Lin olhou para Tan Shi confuso. O que é? Titi não te contou? Fui o primeiro no exame. Tan Shi sorriu divertida. Achei que seria melhor se você contasse a ela você mesmo. Sujin Lin coçou o nariz e disse quase presunçosamente: Anne, eu me saí bem.
Marquei mais de 10.000 pontos. Sua tia cuspiu o chá em choque, limpando a boca. Ela gaguejou. Que o quanto? Você não está mentindo, tá? Tanchi interrompeu. Mãe, é verdade. Jinjin marcou um zimpio de 24 pontos. Lágrimas escorreram pelo rosto de sua tia enquanto ela o abraçava forte. Nossos Souls.